8 horas em ponto, temperatura em Caxias do Sul de 17 graus. Estamos de volta com mais um Caju dos Rafas. Hoje, domingo, dia... Já estou mandando os convites para o Rafa Gubert e também para o Rafael Isgarden Vargas, o Tomada. Gubert, já está aí? Tudo bem contigo? Tudo Boa bem, noite. Ivan? Prazer estar aqui contigo novamente. Vamos lá, fazia tempo, né? Fazia tempo, quase 20 dias. Jean Dias. Jean Dias. Acabou de empatar agora o jogo. Que maravilha, que jogos. Você está acompanhando o que agora, Gubert? Eu estou aqui de olho no Flamengo e Santos, mas anunciaram aqui que o Jean Dias empatou o jogo do Inter agora. Daqui a pouquinho, então, vamos passar os resultados, enquanto o Sgarione não consegue entrar na conexão, com as coisas de internet, que é aquela maravilha. Lembrando que pela Série A do Brasileirão, Palmeiras 0, Botafogo 1, Grêmio 5, Curitiba 1, América 1, Inter também 1, gol de Jean Dias, ex-Caxias, falando em Caxias. De letra! Eu imagino a felicidade da direção do Caxias com o gol do Jean Dias de letra pelo Internacional. Fogos do centenário. Que alegria, o Tomada! Afinal, Caxias é Inter, Tomada, é isso? Sempre! Sempre o centenário é do Inter feminino. O melhor horário é para os colorados. A gente apanha aqui no estádio Beira-Rio e entrega o nosso centenário. Hoje eu não vi Caxias e Novo Hamburgo, hoje eu vi Ferroviária e Inter. Nós perdemos. Mas me diz Tô triste. Tô chateado. Mas me diz uma coisa, Rafa. Tem jogo de noite do centenário graças a quem? Jogo de noite? Quando tem jogo... Uma hora a conta chega. Como é que é? Ele não entendeu. Para, agora ele falou que não entendeu. Todo mundo entendeu, menos ele. Não, peraí, volta que eu não entendi. Vamos lá. Por que o Centenário consegue fazer jogos à noite? Por quê? Para! É de quem é a iluminação lá? Claro! Mas é óbvio, né? A conta chega. Não, vocês não me venham perguntar de Caxias e Novo Hamburgo, eu só vou comentar Ferroviária e Internacional. Só. Lembrando que as coloradas perderam para a Ferroviária por 3-0. Hoje, o jogo da Fonte Luminosa. E no Centenário, no domingo passado, às 4 horas, a gente pode esquecer o jogo, que foi no Centenário, perdeu por 1-0. Então a equipe colorada está fora da Série A1. Quer dizer que no futebol feminino o Grená manda no Inter. Só no futebol feminino, sim. Interessante. São essas coisas da vida, né? Como a vida é... A vida das voltas. 8 horas e 3 minutos, temperatura de 7 graus. Este é o clima, portanto, do Caju dos Rafas, que está retornando às pós-férias e mais férias do Tomada, né? Vou te contar. Não? Não, eu não estava de férias, cara. Eu não estava de férias. O Gubert estava, então? Não, o Gubert estava gravando um novo... Compondo músicas no litoral do Rio Grande do Santa Catarina. Eu estava gravando um disco lá em Santa Catarina, só não fecharam aqui por compromissos profissionais, por H1N1, enfim, né? Vamos lá. Mas estamos aí, Caju dos Rafas, edição número 78. Temos inúmeros assuntos para falar hoje de Caju dos Rafas. O Caxias, agora sob o comando do novo técnico Gerson Guzmão, venceu o Novo Hamburgo por 2-0, após o tcheco saindo do clube, foi demitido na última segunda-feira, após aquele papelão no jogo, que vou te contar. Foi difícil ver aquele jogo. Caxias, portanto, assumindo a vice-liderança com 17 pontos. É o vice-líder, perdendo apenas para o Ercílio Luz, tem 21. Os gols do Caxias hoje foram marcados pelo artilheiro
Errou. Meu cachorro quer entrar aqui na transmissão daqui a pouco. O Caxias após a vitória. Tem gato, cachorro. Vou achar um bicho aqui, uma calopsita para entrar, né? Aqui em casa também tem. Que o pessoal tá Mas tem quieto. coisa- Que o pessoal tá quieto. O Caxias, portanto, após a vitória de 2-0, anunciou um novo diretor executivo de futebol, o Milton Drummond, conhecido como Chumbinho. Vamos ver o que vai ser de Chumbinho na Ser Caxias, que no próximo domingo enfrenta o Brasil, lá no Bento Freitas, em Pelotas, às 15h. Já o Juventude, Gilbert, após uma sequência positiva de 5 vitórias, está com 2 derrotas consecutivas, e o Verde perdeu para o Tombense, que era o Lanterna, e para o Sport, que é o franco favorito a subir para a Série A. Agora o Juventude enfrenta o Londrina na próxima quarta-feira, às 21h30. Juventude, Gilbert, terá o desfalques. Anota aí na tua agenda. Do zagueiro Romércio, do meio-campo Emerson Santos, os volantes Jadson Mandaca, também os atletas Gerardo Gordilho, Rafinha e Geovânio. O Juventude, que está na 10ª colocação com 18 pontos. Então, vários desfalques do Juventude diante do Londrina na próxima quarta-feira, às 21h30. Iniciamos falando do Caxias, que hoje venceu o Novo Hamburgo 2-0. Agora, tomada sob o comando do Gerson Guzmão, após a saída do Tcheco. E aí o Caxias, esse novo Caxias, o que tu pode esperar dele? Cara, eu não vou tomar como base o jogo contra o Novo Hamburgo. Não tem nem como, não tem como, porque o Novo Hamburgo é o último do grupo, entrou só para participar da competição, né? Não entrou para competir, é claro isso. E eu não gosto muito de falar de obrigação de vencer, né? Porque o futebol, cara, ele reserva, assim, quantas vezes na história um clube tinha a obrigação de ganhar e perdeu. Juventude, mas hoje é um exemplo, né? Exatamente. Então, mas aí tu vê, né? É diferente. Mas, enfim, eu acho que não tem obrigação de ganhar. Mas, pelas circunstâncias, o Caxias era franco favorito com o Novo Hamburgo, mesmo que não tivesse técnico. Porque o Novo Hamburgo, vamos combinar, é o pior time do grupo. Parece que agora está priorizando a Copa Rio Grande, a Copa aqui do Rio Grande do Sul. Está priorizando a Copinha. Então, o Caxias fez o papel dele, que era quase que uma obrigação. Não dá ainda para ver o trabalho do Gerson Guzmão, né, no Caxias. A gente vai ver agora contra o Brasil de Pelotas, os times mais fortes também, tudo que ele consegue fazer. Mas eu acho que a saída do Tcheco era inevitável, né? Ele não estava conseguindo fazer o time jogar, não compraram a ideia do Tcheco, ou de repente o Tcheco é um treinador que precisa de mais tempo. No Cascavel ele ficou 2 anos ou 3 anos no Cascavel, se eu não me engano. 3, talvez, né? talvez o trabalho do Tcheco é um trabalho que precisa de mais tempo para dar certo. Não deu, trocaram e... Oi? E Série D é tiro curto, né? Tem que ser coisa rápida, vai. Não, mas aí eu acho que assim, ó, até eu falo isso assim com espanto, mas a direção do Caxias acertou demitindo o Tcheco, né? Por incrível que pareça, eles conseguiram acertar uma. Claro que quem escolheu o técnico, eu não sei quem é que escolheu o técnico, porque quem estava ligando lá é um cara que nem na direção tá, né? Aquelas coisas que só o Caxias faz para você. Mas, enfim, o Caxias viu que não dava mais com o Tcheco, e era insustentável já, a relação até do Tcheco com a torcida estava ruim. É que no Centenário, cara, criou-se uma nuvem negra. Como é que se chama aquelas nuvens de tempestade? Agora não lembro, mas enfim. A torcida tornada que no intervalo do jogo pediu a cabeça do Tcheco contra esse Luz. Mas aí é que tá. Eu acho que o problema não é só o Tcheco, eu acho que tem mais gente que tem que sair do Caxias. Entendeu? Inclusive o presidente. Exatamente. O presidente do Caxias, depois dessa última situação ridícula com o feminino do Inter, deveria pedir para sair, nem cumprir o mandato dele. O Paulo César Santos já prestou seus préstimos lá no Caxias, tem que sair também.
Entendeu? O problema do Caxias não era só o Tcheco. Mas, enfim, precisava demitir o técnico para quê? Para, de repente, salvar a Série D do Caxias. Porque se continuasse como estava, corria o risco até do Caxias não classificar nesse grupo do Caxias, que é fraquíssimo. Esse grupo é fraco. Horrível, gente. É horrível. E o Caxias com dificuldades, né? O Caxias é segundo colocado no grupo. Ontem, numa combinação de resultados, estava em quarto, para tu ver a situação. Agora, só o tempo dirá, né, se o Gerson Guzmão vai poder fazer uma boa campanha ou não no Caxias. Eu acho que o Caxias é um problema de plantel também. É um plantel curto, que falta qualidade. Reforços, né? Um goleiro e um meia. Essa do goleiro até agora não entendi direito. Mas enfim, cara, esse é o Caxias da Série D. É o Caxias da crise, é o Caxias da troca do técnico. O Caxias é assim, cara. Na Série D, o Caxias é os trancos e barrancos, né? Agora, que nem eu falei, é esperar para ver se o trabalho do Gerson Guzmão vai dar resultado. Mas hoje era, vamos dizer, né? Hoje dava para apostar R$1.000 no Caxias, numa casa de apostas, que tu ia ganhar dinheiro, porque não tinha como o Caxias perder do Novo Hamburgo. O Caxias tem pela frente Agora, tomada o Brasil de Pelotas, Aimoré, Concórdia e São Joséense. São 4 jogos ainda para o final, né? Se tu for ver, o mais complicado ainda, eu acho, que por aquilo que vem apresentando e está na zona de classificação, é o Joséense. Porque Brasil de Pelotas, vamos combinar, hoje quase perdeu para o Aimoré, né? Foi salvo pelo Gongo. Né? Mas tudo bem, cara, mas assim, ó, só se for na questão rivalidade, porque o time do Brasil é fraco. Horrível. Né? Então, para mim, o que pode... eu dormi naquele jogo do Caxias com o Concórdia, né? No final do primeiro tempo, eu deitei na arquibancada do Centenário e dormi, vendo aquele jogo horrível. Então, o Caxias vai classificar, né? Se não classificar... Olha, se o Caxias não se classificar, para comparar um fiasco, seria como se tu alugasse o estádio para um futebol feminino num domingo. 8h12, temperatura de 7 graus. Gubert, o Caxias agora com um novo comando. O Guzmão, como o Tomara falou, tem como avaliar diante do Novo Hamburgo, que é uma equipe super fraca. Acho que se a gente juntar nós três aqui, a gente consegue ganhar o Novo Hamburgo. É danado. Hoje eu assisti o jogo, mas muito fraco o Novo Hamburgo, muito fraco mesmo. A tabela aí mostra, né, a fraqueza do Novo Hamburgo, estando tão mal num grupo tão fraco, né? 3 pontos para os 3 empates. Um horror. E assim, ó, eu assisti na última semana o Caxias e Ercílio Luz, e de fato a situação do Tcheco era insustentável, porque a falta de criatividade do Caxias ali no segundo tempo é chuveirinho, né? Chuveirinho, seja lá o que Deus quiser, é muito ruim. Agora, a gente vê tantas coisas evoluindo no futebol, eu quero fazer aqui um comentário que meio que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas eu preciso falar. Antigamente... Não, é sério mesmo, é uma observação que meio irrelevante, enfim. Eu me lembro que eu assisti uma final de Mundial Interclubes lá nos anos 80, que tinha neve. Eu acho que era o Porto e alguma coisa. Acho que foi o gol do Madjer, a final do Mundial Interclubes. E o campo estava coberto de neve, isso nos anos 80, e os caras jogaram com uma bola laranja, porque para a bola diferenciar da grama que não existia, da neve, enfim, né? Aí tinha essa maneira de resolver a situação. Estou falando isso porque 87. É isso aí. Bom, ó, isso aí tem quantos anos, né? Aí 35 anos. 36. Aí o que acontece? Estou falando porque o gol que o Caxias tomou do Ercílio Luz, que é uma falha do goleiro, sem dúvida, né, do André, mas assim, ó, cara, a iluminação do Centenário ela é péssima. Vamos concordar que ela é péssima, e na Série D é das melhores, provavelmente. Mas ela é um horror. Cara, ela é um horror. Eu fui assistir o Caju ali, ela é um horror, é uma boate aquilo.
E aí os caras Tem jogam gol. de noite. Eu não tô assistindo esse aí, tu vai ter Tem que pedir gol pro plantão. aonde, tomada? Tem gol em Minas Gerais para alegria da direção Grená. Agora o Inter vira o jogo do América 2-1 Internacional. Alemão marcando aos 39 minutos da segunda etapa. Inter 2, América 1. Segue daí, Gubert. Eu não sei, mas eu tô vendo Flamengo e Santos, né? Isso deve Eu tô vendo significar nada. algo. Não, Isso deve significar alguma coisa. tô- O cara do Caxias está assistindo do Inter. Não, Né? eu tô acompanhando pela internet aqui, cara. Tô vendo os 3 jogos de forma simultânea. Tá, mas voltando à vaca fria. Aquele gol que o André tomou, para mim, tem dois. Além da. Claro, é uma falha, não tô querendo eximir o André, mas a iluminação é um horror e os caras jogam com uma bola azul, cara. Os caras jogam a CLD com uma bola azul, cara, de noite. Cara, facilita, né? Se fosse uma bola branca, eu sei que tem interesses comerciais, eu sei que tem uma empresa que paga. Agora, velho, jogo de noite, sem iluminação, tu jogar com uma bola azul, cara, se a bola fosse branca, ajudaria. O simples resolve tudo, como já dizia o Renato Teixeira. E o Tcheco aí, Gubert, qual Não, sua opinião sobre essa edição? eu acho que estava insustentável justamente porque eu falei anteriormente. Ali tava o segundo tempo do Caxias. Cara, eles iam estar jogando até agora e não ia ter feito gol ainda, porque era só chuveirinho na área. É para consagrar o zagueiro, né? Para consagrar a zaga, só balão para a área. Muito, muito ruim. Vamos aqui com umas participações, nosso Caju dos Rafas, nossos internautas aqui. Tô lendo aqui o Alessandro, ó. Deixa eu já responder de bate-pronto, que é assim, ó, cara. O cara tá falando mal do Jacone. A torcida do Caxias, ela vai em peso uma vez por ano no jogo, que é quando ela tem condições de assistir o jogo num lugar que dá para enxergar o outro lado do gol. Aí é quando a torcida do Caxias vai a campo. A torcida do Caxias, a média é 1.500. A semana passada foi 600, 700. Aí no Caju vai 3 mil. Aí 2 mil. Aí no Caju vai 4 mil. Por quê? Porque consegue assistir o jogo. Porque dá para enxergar lá do outro lado. Aí os caras vão falar mal do Barranco. Menos, hein, Alessandro? Deu, desculpa. A gente vai porque a gente é certeza de que a gente vai ganhar. O Alessandro C. bem. Não é o que as estatísticas mostram. Pô, Gubert, falando mal da iluminação, tchê. Vai cuidar do teu estádio, porcaria de Barranco. Então, essa foi a pergunta, a opinião do Alessandro. Além disso, o diretor Resine, boa noite a todos. O Alessandro Sebem pediu a gente falar do novo diretor do Caxias. Rafa com a camisa da Argentina. Isso, eu sou fã do futebol argentino. Fã. Desde criança eu sou fã do futebol argentino. E aí, tu também pode usar a mesma frase que tu usou anteriormente, que aí tu bota uma camisa que tem a chance de ganhar. E é campeão mundial. Mas eu sempre fui fã da seleção da Argentina, cara. Eu também, e do Uruguai. Argentino. E do Uruguai também. Não, do Uruguai nem tanto, mas da Argentina, cara, eu acho que eles têm uma coisa pela seleção que nós perdemos, cara, que é o amor pela seleção argentina. O argentino ama a seleção argentina, entendeu? E nós, brasileiros, nós conseguimos distanciar a seleção brasileira do povo brasileiro. A Argentina chegou... Não. Eu digo aqui, no país, né? Aconteceu isso. Claro que são as pessoas que comandam o futebol brasileiro. Mas daí é o seguinte, cara. Tem vezes que eu não sei que tem jogo do Brasil. E eu Verdade, que um argentino. Não, teve o jogo da seleção brasileira. Teve o jogo da seleção brasileira. Agora, pergunta... Eu descobri no dia que ia ter esse jogo. No sábado. Agora tu pergunta para um argentino, cara, se tem um jogo da Argentina, o cara sabe. Cara, é uma coisa diferente. Eu não estou desmerecendo aqui torcedor brasileiro, dizendo que é melhor. Mas eles têm uma coisa diferente pela seleção que nós tínhamos também. Nós tínhamos, cara, mas se perdeu. E aqui também, Rafa, além disso, só fazendo uma parte que o Uruguai também tem essa loucura pela Celeste, né? E aqui no Brasil, inicialmente, em virtude da direção do futebol brasileiro, mas a gente sabe que a AFA também é bem suspeita, para dizer o mínimo.
E aqui tem ainda o agravante que, nos últimos anos, a camisa da seleção brasileira, ela também se tornou uma camisa política, né? Então também aí já também acaba representando um grupo, né? Quando na realidade a seleção brasileira teoricamente seria de todos, né? Mas eu acho que isso vem. Só vou ler o comentário do Felipe ali, Tomada. A AFA marca amistoso na Argentina e a CBF afastando a seleção do Brasil. Por isso que eu digo, eu acho que esse afastamento, antes dessa questão das pessoas se identificarem com a camiseta da seleção brasileira, de uma posição política, mas acho que antes mesmo disso, cara, eu já vejo um processo assim de afastamento da seleção brasileira, enquanto os argentinos se concentravam no Mundial, os brasileiros levavam um cabeleireiro para fazer a platina no cabelo e tal, e eu acho que isso acaba distanciando, cara. Eu acho que esse rompimento se deu em 2006. Também. Aquela Copa de 2006, eu me lembro que quando acabou a Copa, durante a Copa já se comentava que o Cafu não queria ir para a reserva porque ele queria bater o recorde de jogos. O Lúcio acabou a Copa querendo bater o recorde do Gamarra de não fazer falta. Cara, um zagueiro que entra numa Copa com o objetivo de não fazer falta, esse cara não pode jogar nunca. Não pode jogar nunca, isso não pode ser objetivo. E o Roberto Carlos ajeitando meia. Cara, aquela confusão que foi em Vegas ainda, dos caras... cara, eu acho que ali houve um rompimento. Oi? A vez da Suíça foi 2006. 2006. Meu Deus. Mas assim, ó, essa displicência que se mostra com a seleção, né? Essa displicência que os jogadores mostram com a seleção reflete no desinteresse da torcida. Por que eu vou torcer? Eu não fico nem sabendo quando tem jogo da seleção. Cara, eu vou dar um exemplo que aconteceu em Caxias do Sul. Olha o que a direção do Caxias fez naquele episódio do jogo feminino do Inter. A torcida organizada do Caxias não foi ao jogo. E eu tava nesse jogo, pessoal, do Caxias e o Ercílio Luz, né, na segunda-feira. Foi horrível acompanhar o jogo. Parecia que estava sem torcida, parecia um estádio fechado. Então a Falange Grená fez muita falta nesse confronto, porque não havia barulho nenhum. É uma coisa sem graça, sem noção. Então, foi horrível mesmo o jogo. Olha só, vários amigos me disseram, não vou ao jogo. Não vou ao jogo. E se eu morasse em Caxias do Sul, eu não iria ao jogo. Entendeu? Então, às vezes, esse afastamento da torcida do próprio clube parte das pessoas que dirigem o clube. E eu vou aqui fazer um desabafo, porque eu fui assistir Caxias Esportivo na neve com meu pai. Na neve. A gente levava cobertor para assistir o jogo na arquibancada no inverno. Entendeu? Em março eu estive no Beira-Rio para ver Caxias e Inter, aqui no Beira-Rio. Eu vi o jogador do Caxias apanhando da torcida do Inter, dos seguranças do Inter. Eu vi a direção do Caxias e os jogadores sendo acuados dentro do vestiário do Caxias. Não foi permitido, isso é uma prática aqui do Internacional, quando alguém ganha aqui, um clube menor ganha deles aqui dentro, eles não deixam o pessoal comemorar. Os jogadores, a direção do Caxias, não apareceram para comemorar com a torcida, porque não deixaram. Eu vi torcedor que apanhou de segurança na torcida. Cara, eu vi de tudo. Não foram bons anfitriões, nem esportistas, porque assim, América Mineiro Internacional aqui, no último pênalti do América Mineiro, o Maidana fez o mesmo sinal que o jogador do Caxias fez e não deu toda a confusão que deu. Porque eles sabem que daí, se tu meter a mão com um time de Série A, o negócio vai ser diferente. Então foi assim, ganhamos, apanhamos, não pudemos comemorar, tudo mais. Isso em março. Em junho, 3 meses depois, o futebol feminino do Inter aluga o estádio centenário por R$18 mil. R$18 mil. E daí os caras assim, não, no sábado. Cara, podia ser no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta.
se essa direção do Caxias tivesse sangue grená azul aqui, ó, e iam dizer assim, nós apanhamos de vocês em março. Aqui vocês não vão jogar. Aqui vocês não vão jogar, porque eu não vi nenhum pedido de desculpas da direção do Internacional e não vi nada. Daí o que acontece? Tem um jogo do futebol feminino e tu põe lá no Centenário por 18 mil reais. Cara, isso é um tapa na cara do torcedor do Caxias. Dos poucos que restam. Poucos que restam. O presidente do clube deveria sair do clube. Porque tu não é torcedor do Caxias. Isso é uma vergonha. Tu apanhar aqui no estádio e depois tu alugar. Ah, porque depois a CBF trocou. Porque tu alugou no sábado. Se tu não tivesse alugado nem um dia, tu não teria esse problema. Vão jogar em Bento, vão jogar em Novo Hamburgo, vão jogar em São Leopoldo, vão jogar na ponte que caiu, cara. Mas aqui é a minha casa. Aqui é a minha casa. Se eu convido o Gubert para vir aqui na minha casa, certo? Eu vou receber ele muito bem e tal, mas ele não vai ficar trocando o controle da TV, não vai ficar mexendo na minha geladeira, não vai fazer nada. Nada. Porque é a minha casa. Aqui eu tenho que mandar. Porque o Caxias conseguiu desrespeitar o torcedor, o sócio, o patrocinador, todo mundo. E aqueles caras que desfilam no campo, porque tem gente que adora desfilar no campo no Centenário, não tiveram a coragem de dar a cara a tapa segunda-feira. Se esconderam. Se esconderam. Mas hoje estavam lá desfilando de novo. Estavam lá desfilando de novo. Falta sangue, grená, azul e branco na veia dos diretores do Caxias. Porque é uma vergonha. Eu, como torcedor do Caxias, me sinto envergonhado de ser representado por essas pessoas que estão no clube hoje. Não sou sócio do Caxias e só serei quando esse grupo gestor sair. Porque não me representam. Não me representam. São neófitos. A direção do Caxias é burlesca. Burlesca. Foi vergonhoso o que aconteceu ali. As desculpas do presidente do Caxias, falando que foi um pedido da CBF ali, que pediu isso, e ele não teria como negar para não criar atritos. Então... Mas que atrito? Mas que atrito que o Caxias vai criar com a CBF? Tu acha que o Caxias olha para a CBF? Vocês acham assim, ó, que se o Caxias, a CBF chegasse e dissesse, primeiro lugar, não foi a CBF que procurou o Caxias para alugar o estádio. Foi o Internacional. Não foi uma imposição da CBF. O Inter que alugou o estádio do Caxias. E depois que tu alugou, daí tem a questão do direito de arena e tudo mais. Cara, não tem o que tu fazer. Tu quer apoiar o futebol feminino? Faz um time do Caxias feminino, cara. Então parem de dar desculpas. Parem de dar desculpas. Entregaram o Centenário para o Internacional e depois não souberam o que fazer. Vergonhoso. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Depois, porque os sócios, porque isso, porque aquilo. Quem é que vai se associar num clube desses? Daí a Série D, que seria a prioridade do clube, que poderia ser num domingo à tarde de sol e bonito, foi para uma segunda-feira de inverno às 19 horas. O horário é horrível, o trânsito terrível. Pelo amor de Deus, cara. Outra coisa, tu quer ser presidente, quer ser diretor de clube, vai te instruir. Vai te instruir. Outra coisa patética no Caxias, patético, no final do jogo contra esse Luz, o cara que nem está na nominata, não é diretor, não é presidente, o cara com o telefone na mão para definir quem é o técnico, conversando para alguém para saber o técnico. Isso não deveria ser o vice de futebol, o gerente de futebol, o presidente. Tá lá um cara que nem é nada com o telefone na mão. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Os grenás que têm sangue grená e que estão lá no Centenário, não deixe esse tipo de coisa acontecer, porque assim, ó, é uma coisa patética. O Caxias, às vezes, é caricato. Caricato. É um clube caricato.
Gilbert, uma coisa que a gente falou nesse ano, o Caxias não estava criando crises, né? Mas o Caxias conseguiu criar uma crise com o próprio torcedor. Incrível que pareça, o Caxias que não estava evitando as crises, mas agora conseguiu criar uma crise com a própria torcida jogando com uma segunda-feira, né? Dia terrível, 7 horas da noite, dia frio, trânsito horroroso, até para chegar no estádio foi complicado, foi a transmissão. Então, olha, o Caxias às vezes merece estar na situação por causa dos diretores, que é impressionante tirar o time, um domingo, de tarde, jogar por uma segunda-feira para priorizar uma equipe de Porto Alegre, independente se fosse Grêmio, Inter ou uma outra agremiação. Então, prioriza os outros e não a própria agremiação. Foi patético, Gubert. O Rafa falou tudo, né? Estava ouvindo aqui, parabéns até, Rafa, pelas palavras. Obviamente que eu não tenho esse sentimento em relação ao Caxias, mas eu entendo o Rafa perfeitamente porque eu consigo me colocar na situação. Eu também sou apaixonado por um clube e isso aí foi horrível. E assim, o ambiente desse ano, ele conseguiu, em virtude desse fato isolado, já se tornar pior do que dos últimos anos. O futebol ele é muito incerto e tudo mais, mas esse ano o clima não está favorecendo o Caxias a subir, inclusive dentro de campo, já antes desse fato. Eu tenho a sensação de que essa foi a pá de cal. Assim, claro que o jogo é jogado e tal, né? Mas a tendência é esse ano o Caxias sequer chegar lá no final. Posso estar enganado, né? O futebol é muito relativo, depende muito, obviamente, dos reforços, mas a diretoria do Caxias, por R$18 mil, brigar com o patrimônio do clube, que é a torcida, e a gente sabe, cara, que a galera que continua do Caxias, depois de tantos anos, é uma galera que ama mesmo esse clube. Porque, como o Rafa falou, simpatizantes do Caxias eu conheço muitos, mas torcedores que vão ao estádio, cara, são poucos. São poucos. É essa galera que mantém o Caxias vivo. E tu brigar com a tua torcida para favorecer um adversário que já tem toda uma questão histórica parece que é um conchavo ali, só que sempre do maior para o menor. Sempre do maior para o menor. E aí tu tem um agravante esse ano dessa confusão que aconteceu agora há pouco. Recente. Sabe, que aconteceu 3 meses atrás. O Caxias foi muito mal recebido em Porto Alegre, o que é regra e não exceção, né? Porque o Rafa falou ali de times que não podem comemorar. O Juventude foi campeão gaúcho em 98, lá os caras receberam a taça dentro do vestiário, sabe? E aí assim, o clima tá muito ruim. Acho sim que o Caxias... Desculpa? No vestiário e questionaram o título também. Tá? Não, deu toda aquela confusão, né? E assim, a tendência, o Caxias vai se classificar muito pela fragilidade dos adversários do grupo, mas a tendência hoje é o Caxias já ter dificuldade no primeiro mata. O Felipe Gribelmaier, o Caxias deixou acumular as crises do primeiro semestre num só. O Alessandro Sebem, pelo menos o Tcheco caiu. O Carlos Capellini, é muito difícil não assistir o Caxias. Segunda-feira não fui também. É isso aí. Esse papo que o Carlos Capellini complementa, esse papo que ele falou da CBF, acho que é tudo mentira. Também acho. Ele insinuou que ele está esperando ser amiguinho da CBF para ser beneficiado lá na frente. Deixou no ar. Cara, então nós vamos fazer o seguinte, se der Caxias e Santa Cruz no mata-mata, vamos ver se o Caxias vai ter algum tipo de favorecimento. É lamentável o que aconteceu. O Felipe Gramaia, todas as torcidas de todas as equipes da Argentina frequentam o estádio com a camisa da seleção. No Brasil é raro. Então, o Escola é que o cemitério é sensacional, né, pessoal? As cornetas. O Felipe, eu gosto do Barranco, sou frequentador assíduo. E o Alessandro Sebem, me desculpa, mas fala sério, Gubert. Tu falou mal, eu te respondi. Simples assim.
Tá tudo certo. Eu velho, falei tudo certo. mal do quê? Eu falei que a iluminação do Caxias é ruim. Isso não é falar mal, isso é falar a verdade. Ou tu, E é ruim. se bem tu acha que a iluminação do Caxias é boa, só te pergunto isso. A iluminação do Caxias é boa. Com todo Se respeito, né, meu bem, querido amigo? olha só, se bem que o Caxias só joga à noite quando tem o Inter feminino de tarde no domingo. É verdade. Meu Deus. Foi boa. O Fantinel, Miolo e PC são torcedores do Inter. O Felipe Guilherme Maia, Tcheco caiu 4 rodadas atrasado e só caiu por causa da crise. Lembrando que próximo sábado, às 3 horas, no Bento Freitas em Pelotas, tem Brasil e Caxias. Um abraço ao Jean Marrone. Gubert, Juventude, que tinha uma sequência positiva de 5 vitórias, e agora com uma sequência de 2 derrotas consecutivas, enfrenta o Londrina fora de casa, e esse Juventude das últimas rodadas, Gubert. Bom, vamos lá, vamos comentar separadamente. Primeiro que eu não acho que o Juventude real era nem das 5 derrotas lá nas primeiras 6 rodadas e nem das 5 vitórias na sequência ali, muito motivado aquele ânimo do novo treinador e tudo mais. Acho que nenhum daqueles era o Real Juventude. Mas também, falando agora separadamente desses últimos 2 resultados, cara, vamos ser bem honestos. Eu achei o jogo do Juventude contra o Tombense um jogo que o Juventude jogou razoavelmente bem. Merecia vencer muito pela fragilidade do adversário, mas o Juventude fez por merecer a vitória. Aconteceu, o jogo se encaminhava a um empate, o Juventude numa pressão absurda contra os caras. No último lance do jogo, eu estava assistindo o jogo e ouvindo pela rádio. O narrador falou, acho que o juiz vai encerrar, porque estava em cima já do tempo, e ele levantou a mão e deu mais um. E aí, nesse deu mais um, o Juventude está todo lá em cima, em virtude de que era o último lance, e tomou um gol. Então, assim, foi uma derrota, claro, o que fica na tabela é uma derrota, mas isso foi daquelas coisas que só acontecem no futebol. A derrota foi um aborto da natureza, porque o jogo se encaminhou para o empate até o último lance, com o Juventude martelando. Então, assim, cara, deuses do futebol, ponto. Inclusive, o cara chutou a bola bateu na trave e entrou caprichosamente, assim, sequer bateu na rede a bola. Coisas do futebol. Eu fiquei muito chateado, mas, cara, em algumas vezes esse tipo de situação também me beneficiou, e a gente fala muitas vezes aqui que é isso que faz a gente se apaixonar por essa coisa. Em relação ao jogo do esporte, cara... Gubert, antes de passar para o jogo do esporte, vamos dar uma pausa. Por favor. A gente pode falar isso também, se não houve um problema de ego do Juventude, por causa dessa sequência positiva, que estava muito soberbo. Eu até achei que não, achei que o Juventude se empenhou, cara, os caras botaram uma... Cara, parecia aquelas retrancas do Mourinho, da Inter de Milão, cara, contra o Barcelona. Os caras botaram um ônibus, até não estou fazendo nenhum tipo de alusão ao Caxias, os caras estacionaram um ônibus na frente, os caras estacionaram um ônibus dentro da área, cara. Oi? Para estacionar o ônibus é no outro estádio. Cara. Estacionaram um ônibus na frente da marca do pênalti, cara. O Juventude martelou, a bola não entrava, cara. Foi uma coisa de louco. Aquele jogo que tu vê que a bola não vai entrar, cara. Mas o Juventude insistiu muito, cara. Então, tanto que a torcida saiu atônita, a torcida não vaiou, a torcida saiu atônita. Foi uma loucura aquilo. Ninguém entendeu, né? Então eu não acho que foi soberba, nada, porque o Juventude estava jogando bem, cara. A bola não estava entrando. Tem dias que isso acontece. Quantas vezes nós que acompanhamos futebol há muitos anos, a gente vê um lance que o teu time está martelando, com 10 minutos do segundo tempo, o teu time chuta uma sequência de 4 bolas na trave e tu olha pro torcedor do lado e diz assim, hoje a bola não vai entrar. Isso acontece. Isso acontece, todos nós já tivemos essas experiências. E, em geral, a gente acerta. Então, esse jogo, ele estava parecendo que não ia sair o gol. Por mais que o Juventude, a aplicação, sinceramente, eu acho que não faltou. Devo dizer que, olhando na frieza dos números, era um adversário que, embora justamente pela posição dele, era o mais fácil de se ganhar, por um outro lado, o Juventude perdeu para um time que não vai brigar com ele lá na frente. Então... também acaba sendo positiva
não perdeu para um concorrente direto, né? Não é aquele jogo de 6 pontos, como, por exemplo, o Caxias perdeu em casa para o Ercílio Luz, que provavelmente perdeu a liderança ali do grupo. Uhum. Então, até vamos analisar assim. Em relação ao jogo do Sport, cara, claro que a maneira que o Juventude perdeu foi muito ruim. A maneira foi muito ruim. Agora, novamente, a gente vai ter que dizer que assim, ó, o primeiro tempo eu estava olhando depois da estatística, o Juventude tinha mais chute a gol, mais escanteio, o dobro da posse de bola, e o Sport estava ganhando de 2-0, 2 frangos do goleiro, bicho. 2 frangos do goleiro. Aí começa o segundo tempo, o Jadson é expulso. Então, assim, ó, e aí o Sport tira o pé, porque poderia ser 12-0. Isso é verdade. Isso é verdade. Juventude muito mal. Segundo tempo, um horror. Primeiro tempo, achei um jogo muito parelho com 2 falhas do goleiro. E aí, o segundo tempo, o Juventude se perdeu, o Sport teve piedade, porque senão a coisa ia ficar péssima. Mas, concordo com o que tu falou ali no início, Ivan, o Sport, ele não é um dos favoritos a subir. O Sport é o principal favorito a ser um campeão da Série B. O Sport está sobrando na Série B e acho que o Juventude, como eu falei lá no início, não acho que o Juventude é tão só vitórias e nem só derrotas. A tendência do Juventude hoje é estar na posição que ele se encontra. O Juventude está no lugar que ele merece. E se ele não se reforçar pontualmente com qualidade, o Juventude vai acabar nessa posição, sem perigo de ser rebaixado, mas também sem ameaçar estar ali brigando na classificação, na minha opinião. Torcendo para a conexão não cair. O Fio Artesão, o primeiro do Sport, foi contra a Rafa. Então, o Artesão dizendo isso. Um abraço ao Marrone. Boa noite a todos. Estamos juntos. Também o Regis Daneluz. Boa noite. Então, obrigado a todos que estão nos acompanhando nessa live Caju dos Rafas. 8h42, temperatura 17 graus. Cidarione, esse complemento entre o Juventude e a sequência positiva e depois agora com 2 derrotas consecutivas. Pois é, o nosso Juventude, ele... Como é que eu vou te dizer? O início da competição se desenhava um desastre para o Juventude. Né? O pessoal comentava sobre o rebaixamento do Juventude para a Série C. E eu acredito que do jeito que estava, podia acontecer mesmo. O Juventude dá uma guinada, né? Faz a troca de comando do técnico, contrata o executivo do Água Santa, e daí dá um up, como se diz, né? O Juventude engata 5 vitórias seguidas, que dá uma tranquilidade para o Juventude, muda o ambiente, né? O ambiente passa a ser de vitórias, a torcida volta a confiar, volta para o estádio, enfim. E daí o Juventude toma um tombo, né? Naquele jogo contra Tom Bense, tomou um tombo, e que nem eu falei, pode ser, sim, que tu, assim, pô, a gente vai jogar. Cara, quem não pensaria? Nós ganhamos as últimas 5 partidas, a gente vai pegar um time da zona do rebaixamento. A gente vai ganhar. Né? E daí é natural. Mas cara, é natural que isso aconteça. O cara entra assim, pô, a gente ganhou do Criciúma fora, ganhou do Avaí, ganhou de adversários assim. Pô, tu vai pegar o Tombense na zona de rebaixamento e nós vamos ganhar. E daí tu toma um baque. E o azar do Juventude é que no jogo seguinte pegou o time que possivelmente vai ser o campeão da Série B, né? Que é o Sport. Então, assim, ó, vamos somar, diminuir, multiplicar e dividir. O Juventude está onde ele tem que estar na Série B. Entendeu? É um time que não acho que corre o risco de rebaixamento, mas também eu acho que falta para o Juventude alguma coisa mais para que ele lute para subir para a Série A. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso que aconteceu no Juventude foi dar uma mudada no ambiente do Jacone, né? Porque era um ambiente que era derrota em cima de derrota, era a questão depois, até a questão das apostas, eu acho que prejudicou o ambiente lá do estádio. Sem dúvida. Né, com aquilo que aconteceu do Juventude. Então se desenhava uma coisa muito ruim. A gente escutava entrevistas como do outro lado da cidade, algumas coisas assim, bem próximas.
E eu acho que daí ali estancaram, né? Quando decidiram o seguinte: sai o Pintado, a gente contrata esse executivo, ele traz esse técnico que é da confiança dele e vamos deixar esses caras trabalharem. Então, claro, tu vem de 5 vitórias, né? Daí tu perde para um time da zona de rebaixamento e tu perde uma outra partida na sequência, claro, vai te dar uma brochada, como se diz. Mas eu acho que o Juventude agora ele tá cumprindo o papel. E, cara, e o Juventude vendo a Série B, porque é triste ver a Série B. É triste ver a Série A. A Série D, então, eu nem falo. Mas a Série B também, o nível técnico é muito baixo. Cara, o Juventude está num meio de tabela que eu acho que é onde o Juventude vai ficar. Agora, isso só o campeonato vai mostrar. Mas o Juventude tem deficiências, precisa se reforçar. Mas essa sequência de 5 vitórias, eu acho que foi importante assim, para resgatar o torcedor pro estádio, sabe? Aquela coisa assim, o Nenê também jogando um bolão, né, cara? Que é um cara extra classe, se tu for ver. Nós temos ele naquelas 5 vitórias, ele jogou muita bola nos jogos. Então, eu acho, cara, que tudo é ambiente, cara. Se o ambiente é favorável, as coisas acontecem. Se não é, não acontece. Então, acho que o Juventude não precisa ser aquilo que o Juventude passou nas últimas 2 temporadas, na última temporada, que foi um desastre histórico, né? Porque o Juventude acho que ganhou 2 partidas no ano inteiro e mudar de ares, eu acho que isso que foi importante para o Juventude. Mas a chegada do executivo no Juventude também foi bom. O que me parece no Juventude é o seguinte, comitê gestor do futebol, dá uma freada aí, a gente contratou um executivo, vamos deixar o cara trabalhar, cada um na sua, certo? Isso aí. Daí eu acho que a coisa vai andar. E andou, né? Andou. Eu acabei não passando antes a rodada da Série D, Grupo 8. No sábado, Ercílio Luz 2, Concórdia 0. Camboriú 3, São Joséense 3. Caxias 2, Novo Hamburgo 0. Já no domingo, Aimoré 1, Brasil 1. Na classificação, em primeiro, Ercílio Luz com 21 pontos. Segundo, Caxias com 17. Terceiro, São Joséense com 17. O quarto, Camboriú com 14. Domingo tem Caxias Brasil, lá em Pelotas, às 3 horas, no Pedro Freitas. O Brasil que está em sexto com 11 pontos. Já pela Série B, o Juventude perdeu por tanto Sport na última quinta-feira, placar de 3-0. O líder é o Novo Horizontino com 29 pontos. Em segundo, Sport com 27. Terceiro, Vila Nova com 27. Quarto, Vitória com 25 pontos. O Juventude está em décimo com 18 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º, a Chapecoense com 11, a Avaí em 18º com 10, 19º Tombense com 9, 20º ABC com 6 pontos, Juventude enfrentou Londrina, quarta-feira, às 9h30 da noite, a equipe paranaense que está em 16º com 11 pontos, e no domingo, no Jacone, às 3h30, pega o Vitória, o quarto colocado. Gilbert, Juventude e Londrina, quarta-feira, às 9h30 da noite, Juventude terá o desfalques do zagueiro Romércio, meio-campo Emerson Santos, os volantes Jadson e Mandaca, também os atletas Geraldo Gordilho, Rafinha e Giovani. Muitos desfalques para enfrentar o time do Londrina. Bom, primeiro que metade desses desfalques aí sequer jogam, né? Uhum. Gordilho e Giovani, esses caras eu não sei nem quem são. Eu só acho que eu acho que assim, esse jogo, independente dos desfalques, ele é um jogo. Acho que é o grande desfalque do Juventude é o Mandaca. O Mandaca é a cabeça pensante ali no meio, eu acho ele muito importante, jogador muito importante para o esquema, jogador com uma qualidade acima da média. O Jadson tinha melhorado um pouco, mas ainda não é o Jadson que a gente viu lá naquele primeiro ano de Série A. Eu acho que esse jogo ele é um jogo que vai dar a demonstração do que o Juventude quer nesse campeonato. Porque assim, como nós falamos, como eu falei, na minha visão, o jogo com o Tombense, como o Rafa falou, foi um tombo. Cara, tombo acontece, cara. Tombo acontece. O jogo contra o Sport, perder para o Sport na ilha, o Juventude foi só como todos os outros. O Sport ganhou todas na ilha. Então, normal. Agora, esse jogo é um jogo que, se o Juventude quer ser um dos 4, ele tem que ir lá e ganhar esse jogo. Sabe?
Se o Juventude for lá, o empate, fora de casa, veja bem, perdeu, mas fora de casa é normal. Cara, aí tu já vai ver, o Juventude tem que ir lá com a intenção de ganhar, sabe? Esse é um jogo que o Juventude tem que ganhar. O Londrina não é um aspirante a subir, o Londrina não vai brigar pelo acesso, então assim, o Juventude tem que ir lá e ganhar. Isso vai mostrar o que o Juventude vai ser de agora em diante, sabe? Eu vou... Londrina é rebaixamento, né, Robertinho? Opa! Londrina é candidato a rebaixamento. Então, assim, o Juventude tem que ir lá e ganhar. Tem que fazer valer, assim, ó, nós vamos brigar até o final, então já vamos começar ganhando Londrina fora. Sim. E depois pega o Vitória. Depois pega o Vitória aqui e aí tem que ganhar de novo. Sabe, cara, tu quer ficar entre os 4 primeiro, tu tem que ganhar quase todas, cara. Não adianta. Esse ano a pontuação dos 4 primeiros é um absurdo. Tá lá em cima. É disparado, desde que a Série B foi instituída, é disparada a maior média até agora. Acho, inclusive, que vai descer um pouco. Não acredito que os times vão fazer 80 pontos, sabe? Mas está muito alta. Então, assim, ó, cara, tu tem que ir atrás da turma da frente. Tu tem que ir seguindo, senão tu vai ficar, quando vê, tá 1 quilômetro atrás, não dá mais. Então, eu acho que o Juventude, esses 2 jogos, o Juventude mesmo, como eu falei, eu acho que o time do Juventude ele é um time médio ali. Ele é um time médio, ele é um time para ser o 10º colocado. Mas mesmo assim, o Juventude, se ele quiser algo mais, para valer a pena depois quando tiver a janela de contratações e tal, contratar umas situações pontuais, aí eu acho que tem que ganhar essas 2 próximas. Eu preciso responder o Alessandro, que é um amigo querido que sempre nos acompanha aqui. Eu, assim, sinceramente, eu vou ler, porque eu acho que nem mereceria a resposta, mas em consideração a um cara que assiste todos os programas, eu vou ler e responder. Não, eu vou ler. Posso ler? Tá. Pois é. Mesmo com a bela iluminação do Jacone, abre aspas, digo eu, sequer falei disso, fecho aspas, não foram capazes de ganhar do Tombense, abre aspas, falo eu. O que tu tem a ver com as calças? Não falei disso. Tu vê como são as coisas. Então, assim, ó, eu só falei que a iluminação do Centenário é ruim. Eu peço desculpas, Alessandro, não queria te ofender. Tá? Me desculpa. É ruim, então, eu sou torcedor do Caxias. Deixa eu só te dizer uma coisa, Sebem. É ruim. Calma. Sebem, querido, quero te pedir desculpas que eu falei que a iluminação do Centenário é péssima. Calma! A iluminação do Centenário é péssima. É uma porcaria. É um horror. É uma boate. Aquilo ali, tu entra, tu tem que já entrar com a luzinha do celular acesa. Senão tu não consegue achar nenhum lugar para tu sentar. É um horror! Calma, é a pior iluminação de todos os tempos. Tô brincando. Não, é muito ruim, Sebem. É muito... Calma. É o telefone da doutora. Um abraço, Alessandro. Valeu. Luz, calma, Gubert, mandar um abraço para a Vinícius Pessoa que está nos acompanhando e também para o Mário Verlang, presidente do Caxias, nos assistindo. Lembrando, tomada a sequência Mário, próximos... Mário. Calma. O presidente... Não, o presidente está assistindo, Mário Verlang está assistindo. O Centenário é do torcedor do Caxias, Mário. Do Caxias. Primeiro torcedor do Caxias. Depois vem os outros, se valer a pena financeiramente. Não faça média com o time da capital, Verlang. Eles não gostam da gente. Não gostam. Quem tem que botar a bunda no concreto lá, frio do Centenário, é o torcedor do Caxias. Não do Inter. Faltando 6 minutos para as 9 horas da noite, o Caju dos Rafas, com o Rafael Zerani Vargas, o Tomada, torcedor do Caxias, e o Rafa Gubert, torcedor do Juventude. Juventude tem na sequência a seguinte, Tomada, rapidinho aí. A sequência é o Londrina, depois pega o Vitória em casa, enfrenta o Ituano fora de casa, e depois pega o ABC. Essa é a próxima sequência do Juventude. O ABC é fora ou em casa? O ABC em casa. 10 pontos. Se quiser classificar, tem que fazer 10 pontos.
desses 12. O ABC é o lanterna, né? Fazer 10 É o pontos se lanterna. quiser classificar. O ABC, se eu não deixa eu confirmar aqui de novo, o ABC tem 6 pontos na Série B. Isso vai cair, não adianta. O ABC vai agora para D, vai ser ABCD daqui a pouco. Não, esse é o Faltando Caxias. 5 minutos. Oi? Nada. Calma, Gubert, calma, vai dar tudo certo na vida. Só vou ler aqui o último comentário do Marrone, para os nossos palpites rapidinhos. Aqui o Marrone, não digo que seja ruim, mas é difícil mesmo. Eu que o diga, só com o olho biônico e pelas telas da TV que não disponibilizam para narrar. Abraços, Gubert e Isgarione. Um abração, estou sempre te acompanhando, Marrone. Um abração. Olha aqui, ó. Se vocês pegarem lá, peguem todas as edições do Caju dos Rafas até agora, são 78. Em alguma delas, eu disse, tem que melhorar a iluminação do Centenário. Pode pegar, já falei isso. É muito ruim. Já falei É isso. muito ruim. E outra coisa que eu faria, eu encurtaria o Centenário. Eu puxaria as duas inferiores para frente. Faria um estádio menor. Atrás do gol do Caxias é muito ruim de ver o jogo. É muito ruim. É muito mesmo. longe. Cara, é muito longe. Tanto que a precisa... torcida do Caxias, ela não assiste. Tu vê os jogos. A torcida do Caxias, tu bota... Tem a Falange que fica ali atrás, né? Em jogo grande e tal. Só em jogo grande. Só em jogo grande, ficam né? Ficam ali atrás. Cara, é um horror ver jogo lá de trás do gol. Tu não consegue enxergar o outro lado, cara. Isso aí seria... Inclusive, existe um projeto para isso. Já vi um projeto do Centenário, acho que até um projeto do... Como é que é o nome do cara lá que foi presidente do Caxias? Maurício Gressana. O Gressana. Ele fez um projeto bem bonito, assim, de puxar, encurtar o... E ainda dá para botar um posto de gasolina ali atrás, né? Dá para botar estacionamento de ônibus, dá para botar posto de gasolina, dá para fazer vestiário para o futebol feminino quando vem jogar, dá para fazer várias coisas. Que saudade de vocês. Tá. Temos mais 3 minutos de live. Vamos falar os palpites para Londrina, Juventude e Gubert. Vamos. Diga aí. Londrina, Juventude. 2-1 para o Juventude. Gol do David da Hora, que eu volto a dizer, é bom de bola. David da Hora vai fazer um gol. Desses dois, aí 2-1. E tem um tempo de bola muito bom. Tá sempre em cima do lance. Tomada. O Juventude vai ganhar, cara, porque esse time do Londrina é 1-0 pro nosso Juventude. Eu também aposto 1-0 para o Juventude sobre o Londrina. Domingo, às 3 horas, Brasil e Caxias. Tomada. Pá, fumaceira, mas o Caxias vai ganhar lá de 2-1. Mas vai ser Gubert, uma fumaceira. 1-1. E eu aposto na vitória Grená 2-1. Deixa eu colocar aqui. Juventude Vitória às 3h30 no Jacone. Quando que é Gubert? Esse domingo? Domingo às 3h30. Vitória do Juventude. 1-0. 1-0 Vitória. Tomada. Não! Vitória do Juventude, cara. Eu sei! Tá louco. Tomada. Vai dar vitória. Eu acho que vai dar um empate nesse jogo aí, cara. Acho que vai dar 1-1. Esse aí vai ser 1-0 gol do Nenê, tá? Só bota ali que vai ser o Nenê que vai fazer o gol. Nenê. Agora ele cresceu agora, hein? Põe ali que vai ser o Nenê. Curti. E eu também. Eu tenho um repertório de 100% de erros, né? De quando eu dou palpite do cara que vai fazer. A porcentagem do Juventude 1-0. Galera, temos menos de 1 minuto, 10 segundos, Gubert. Não, só queria dizer que, na minha opinião, o novo técnico do Caxias deixou o Floresta para se meter no mato sem cachorro. Valeu! Tomada! Depois dessa, um abraço e boa semana. Valeu! Galera, quero aproveitar esse momento, 10 segundos, para parabenizar minha mãe pelo aniversário, 60 anos, que ela fez agora. Parabéns para a senhora, sua mãe. A minha mãe Margarete Scaraboto, parabéns pelo aniversário. Galera, nos vemos na próxima edição do Caju Rapas.
edição 79. Tempo esgotado. Até mais, galera. Tchau.